A gente pode detalhar aqui para vocês também, mais à frente, como que a gente pode fazer isso perante o portal do Simples Nacional. Como eu disse, a gente está falando sobre uma forma de cálculo, né? Ou seja, eu vou tentar abrir aqui um contribuinte, tá? A gente vai fazer uma edição para não mostrar os dados, mas a gente tem o critério, né? A gente não tem como a gente fazer essa obrigação de forma como um teste, porque a gente tem que ter o código de acesso ou o certificado digital do nosso cliente. Então, é importante vocês saberem disso, porque a gente vai fazer uma edição só para não mostrar os dados desse cliente, mas fiquem tranquilos que eu vou demonstrar para vocês também de forma prática como que a gente pode fazer todas essas movimentações dentro do portal do Simples Nacional, tudo bem? Detalhamento da opção do Simples Nacional, né? A gente tem alguns critérios e definições para a gente seguir com o regime tributário do Simples Nacional. Limite das receitas para fins de opção, a gente tem alguns critérios. Por exemplo, o limite de faturamento de uma empresa que é ME, que é uma microempresa, ela tem que estar atrelada até o valor igual a 360 mil por ano. Se essa empresa ela ter um faturamento de 360.001, ela já não pode ser enquadrada como um ME, ok? Ela é do regime tributário do Simples Nacional, só que a sua definição muda. Então, ela é uma empresa Simples Nacional, mas agora de forma em EPP. Esse valor dá ao empreendedor a possibilidade de ter uma receita bruta em média de 30 mil ao mês. Isso quer dizer, professora, que ele vai precisar faturar isso dentro do mês? Não necessariamente. O que fica para nós da parte contábil e da parte de quem faz o departamento fiscal? Sempre fazer esse controle, tá? Então, pode ser que o seu cliente ele fature em um mês 10 mil, em outro ele fature 50 mil, só que o que a gente precisa ficar atento? A questão do valor anual. Para ele ser enquadrado como ME, ele tem que ter o faturamento anual de 360 mil. Isso quer dizer que se ele passar, ele vai sair do Simples Nacional? Não, ele vai continuar no Simples Nacional, só que a sua definição ele passa a ser o EPP. Okay? Ele é do Simples, mas ele passa a ter uma definição diferente. Estabelecida pela Lei Complementar 123, também conhecida como a Lei Geral do Microempresa, e do termo ME é utilizado para definir porte empresarial de uma empresa. Então, a gente está falando de uma empresa de pequeno porte, tá? Então, uma empresa de pequeno porte, uma microempresa são diferentes na sua definição de porte empresarial e não de regime tributário. O porte de uma empresa é estabelecido tendo como base o negócio e sobre o faturamento anual do seu cliente. Ultrapassando, precisa sim migrar esse porte, tá? De forma regulamentada, seguindo os critérios aí do seu estado, tá? Então, a gente precisa mudar isso dentro do porte empresarial no CNPJ, de fato, tá? Geralmente o passo é transformar como EPP, que é a empresa de pequeno porte, no caso de empresa faturar mais de 360 mil ao ano. Então, se ela faturar 360.001, a gente já precisa mudar o porte dela, seguindo as suas licitações e formas de mudança de porte mesmo dentro do seu estado, dentro da junta comercial também. Agora, se ela tem dentro do ano 360 mil, ela continua enquadrada como porte empresarial de microempresa, optante pelo Simples Nacional. Se ela passar, ela vira uma empresa de pequeno porte, também enquadrada no Simples Nacional. Isso é muito importante vocês relacionarem, porque o porte empresarial ele é diferente do regime tributário do Simples Nacional. Tá? Então, o porte empresarial é a definição de fato do seu CNPJ, do porte da empresa. Agora, quando a gente fala sobre o regime tributário do Simples Nacional, já é a forma da simplificação da sua arrecadação. Então, são coisas diferentes que a gente precisa ponderar quando a gente for falar isso para o nosso cliente, principalmente para um cliente que está passando para um regime tributário do Simples Nacional, ou ele é um CNPJ novo. Tá? Então, é importante vocês definirem esses critérios, o regime tributário e o porte empresarial dessa empresa. O faturamento de uma EPP está diretamente relacionado à categoria da empresa, no caso, aquelas que possuem a receita bruta de 360 mil, né, até 4,8 milhões por ano, são definidas como empresas de pequeno porte. Além do limite de faturamento da EPP estabelecido, existem outros fatores importantes relacionados
as empresas deste modelo, tá? Então, quando a gente fala sobre critérios do Simples Nacional, a gente não fala apenas do faturamento, a gente tem outros critérios também atribuídos a essa forma. Então, é importante a gente validar não só os valores de faturamento, mas outros critérios também que a gente vai demonstrar aqui dentro desse curso. Além disso, a gente tem um critério sobre as empresas que faturam e que têm uma atividade de exportação de venda. Então, em primeiro lugar, a gente precisa avaliar se o nosso cliente ele tem uma atividade também relacionada à exportação de vendas. Isso quer dizer que aqui a gente está falando de empresas comerciais e empresas industriais, tá? Então, podem oferir no ano calendário as receitas no mercado interno até 4 milhões e 800, também sobre as receitas decorrentes à exportação no valor também de 4 milhões e 800. Então, aqui existe uma exceção. Quando a gente fala sobre empresas que têm uma atividade de exportação de vendas, né, a gente tem uma particularidade aqui, porque a gente fala que o EPP ele só pode ter o faturamento de até 4 milhões e 800, certo? Só que quando a gente fala sobre uma empresa que tem um ramo de atividade de interno e externo, né, ou seja, ela faz venda de mercadorias para fora do país, ela tem uma particularidade. Ela passa a ter também mais um critério, né, sobre o seu faturamento com valor superior. Então, a gente tem um valor de 4 milhões e 800 no mercado interno e a gente vai ter também um valor no mercado externo, né, quando a gente fala sobre exportação, também de 4 milhões e 800. Ou seja, ela é ainda do Simples Nacional, só que o faturamento dela é de 9 milhões e 600, se ela entrar nessa exceção, tá? Então, é super importante vocês validarem isso. Os limites de mercadoria interno e exportação são avaliados separadamente, como eu falei para vocês, né? No valor de 9 milhões e 600. Obviamente, a gente tem que fazer a segregação lá no PGDAS, porque o fisco ele precisa entender essa prática para ele determinar essa possibilidade. Tá? Um ponto importante para quem já atua no Simples Nacional sabe que a gente tem dentro do PGDAS, que a gente vai demonstrar também ainda dentro desse curso, a parte da apuração, que a gente tem como detalhar essas receitas. Tá? Então, o fisco ele deixa para a gente, profissional contábil e contribuinte, para fazer uma autoavaliação do que foi feito de faturamento, tanto do mercado interno quanto do mercado de exportação, para conseguir fazer a arrecadação, ou seja, o recolhimento do DAS, ok? O que eu deixo de ponto de atenção para vocês? Hoje a gente fala sobre a nota fiscal eletrônica, tá? Então a gente já faz a nota fiscal eletrônica para a gente fazer a circulação desses itens. Então não adianta a gente alterar lá no PGDAS as formas e os valores, porque o fisco deixa muito claro o seguinte para essa exceção. Tem que estar faturando no mercado interno o limite de até 4 milhões e 800 e também, quando a gente fala sobre a venda de exportação, o valor de 4 milhões e 800. Então, tem que ser proporcional. Se não for proporcional, não entra nessa exceção,